Qual o melhor método para resolver conflitos envolvendo a família? O que vocês acham? Olá, amantes da mediação e arbitragem, tudo bem? E aí? Pergunta que eu fiz. Qual o melhor método? Será que é a arbitragem? Talvez a conciliação? Ou é a mediação? Sem dúvida nenhuma é a mediação, não é? Vocês também acham, né? Tenho certeza que sim. Pela arbitragem nem pode. A gente não pode resolver casos envolvendo a família, casos familiares, né? Pela arbitragem. Nem pode, né? Se a gente for usar a conciliação não seria um método adequado para esse fim. Porque a conciliação você usa quando não tem uma convivência continuada. Por exemplo, um caso de batida de trânsito, por exemplo, um acidente de trânsito. Você pode usar a conciliação? Pode. Por quê? Aquelas partes provavelmente não vão se ver nunca mais. Então você foca no conflito ali, no objeto da lide. Né? Você quer resolver o conflito em si, você não trabalha as pessoas. Já tem um vídeo, vou deixar aqui em cima, falando a diferença entre a mediação, conciliação e a arbitragem, certo? E no caso da mediação, por que a mediação é o melhor método, então, para resolver casos familiares? Exatamente porque a mediação foca nas pessoas. A mediação não tem o foco no conflito em si, propriamente dito, no objeto da lide. Ela foca nas pessoas. Ela trabalha a pacificação das partes, né? Ela não está preocupada se vai ter acordo, se não vai ter acordo. Ela está preocupada em que? Na pacificação, que aquelas partes se entendam, que elas voltem a comunicar, né? Principalmente quando já não tem mais uma comunicação eficaz. Então a mediação ela está preocupada exatamente com isso, né? Com as pessoas. O foco principal são as pessoas. Mas aí você pode pensar também, mas existe também o processo judicial. Eu posso, resolver um caso envolvendo uma lide familiar pelo Tribunal de Justiça, pela Justiça Pública. Eu posso, sim, pode, mas eu estou falando qual o método mais adequado, qual o método que vai ter um melhor resultado. Porque na ação judicial, na Justiça Pública, se não houver acordo entre as partes ali, se elas não conseguirem um acordo, se elas não conseguirem voltar à comunicação, o juiz ele vai decidir, sabe? Ele vai decidir de acordo com a cabeça dele, com as provas apresentadas. É muito frio, entendeu? É na lei ali, é na parte fria da lei, né? O juiz ele vai decidir assim. Né? Será que o juiz é a melhor pessoa para decidir, por exemplo, sobre a guarda de uma criança? Será que o juiz é a melhor pessoa? Será que ele conhece esse casal a fundo, a esse ponto, né? Por uma, né, decisão tão importante quanto essa? Ou os próprios pais, os próprios responsáveis, né, são as pessoas mais certas para isso, para decidir isso, para conseguirem entrar em um acordo com quem vai ficar esse filho, se vai ser uma guarda compartilhada, se vai ficar com a mãe, com o pai, com o avô, entendeu? Então, eu acho que o juiz não é a melhor pessoa para isso, né? E nem o árbitro, né? Como eu falei, o árbitro nem pode, né, decidir isso. Você não pode fazer ação envolvendo casos familiares pela arbitragem, certo? Então,
a melhor pessoa, né, é você, né? Ou seja, são as partes envolvidas. Elas que conhecem bem aquela, né, criança, conhece bem um conhece bem o outro, conhece os trâmites ali, os costumes. Então, o melhor método para resolver casos envolvendo família, sem dúvida nenhuma, é a mediação. Essa mediação ela pode ser judicial ou ela pode ser privada. A mediação judicial, como o próprio nome diz, ela será realizada, será conduzida, será feita, né, dentro do poder judiciário. Por isso é uma mediação judicial, né? Geralmente isso acontece quando uma das partes entra com uma ação judicial, né, e o próprio juiz indica a mediação. Ou quando você entra com uma ação no Poder Judiciário, você pode também já, na sua petição inicial ali, propor a mediação, que você tem interesse em participar de uma sessão de mediação. A vantagem dessa mediação judicial é que você já vai sair ali com um título executivo judicial. Por quê? Porque ela vai ser homologada por um juiz, ou acordo, se houver acordo, claro. Ele vai ser homologado e vai virar uma sentença judicial. A mediação privada, né, ela será conduzida, ela será realizada dentro de uma instituição privada de mediação e arbitragem, ou uma instituição só de mediação, porque existe também algumas instituições que elas trabalham, que elas prestam o serviço só de mediação, não fazem arbitragem. Então, você pode procurar uma instituição privada de mediação e ou arbitragem e solicitar uma mediação para o seu caso. Caso aconteça acordo nessa mediação privada, você vai sair dali com um documento escrito direitinho, um termo de acordo, e esse documento ele é um título executivo extrajudicial. Extrajudicial porque está fazendo na parte privada, certo? Então é um título executivo extrajudicial, mas ele tem, né, validade também, né, do mesmo jeito. Ele é extrajudicial porque ele não passou pelo juiz, ele não virou sentença. Mas em caso de não cumprimento, pode-se executar na justiça pública sem nenhum problema. A mediação familiar privada, quando temos menores envolvidos, menores ou incapazes, né, envolvidos, ela tem que passar pelo crivo do Ministério Público, do MP. Claro, caso haja acordo, né, esse termo de acordo ele tem que ser homologado pelo Ministério Público, exatamente para a proteção desse menor ou desse incapaz. O seu advogado de confiança, ele pode e deve te orientar em uma mediação, seja ela judicial ou seja ela privada. Agora, o advogado, né, diferente de um processo judicial ou de uma arbitragem, ele vai somente te orientar ali para ver se está tudo ok, para ver se está seguindo a lei, para ver se esse acordo está dentro da lei, caso aconteça, né? Está dentro da lei direitinho, se o termo foi bem redigido, né? Por quê? Porque a mediação ela é personalíssima. O advogado não pode substituir o cliente dele na mediação, ele não pode falar no cliente dele, ele não pode, por exemplo, ele não pode ir sozinho nessa sessão de mediação, seja ela pública ou seja ela privada, entendeu? Ele está ali como o técnico, né, o conhecedor da lei para orientar o cliente dele, mas quem vai participar efetivamente da mediação é a parte, ou seja, são as partes,
ok? Mas o advogado, ele é muito importante exatamente para orientação, para ver se está tudo ok, se está tudo dentro da lei. Tenho certeza que você já fez aquelas 4 coisinhas sagradas, né? Ou você não fez ainda, deixou para o final. Se não fez, tudo bem, dá tempo ainda. Lembra? As 4 coisinhas sagradas. Vamos lá. Primeira, o like no vídeo. Essa é a primeira coisinha sagrada, o like no vídeo. Certo? Vamos lá, rapidinho aqui. Aguardo. Foi? Deu o like? Ótimo, muito bem. A segunda, qual é? A inscrição no canal. Isso. Para quê? Para que o canal cresça. Ainda não atingimos a nossa meta. Vamos lá, pessoal, por favor. A meta qual é? 1000 inscritos. Então, segunda coisinha sagrada, inscrição no canal. Terceira, sininho. Apertar o sininho lá, aqui embaixo também. Rapidinho, vamos lá, ainda dá tempo. Para quê? Para que todo vídeo que sair aqui, que a gente postar, o YouTube te avise. Isso. E a quarta, né, tão importante quanto as outras 3, é o compartilhamento. Compartilhar esse vídeo para que o canal cresça, para que outras pessoas se inscrevam, né? E para que outras pessoas também fiquem sabendo da mediação. Muita gente não conhece, já ouviu falar, mas não sabe que pode usar, não sabe que existe a mediação privada, que ela pode procurar uma câmara, né? Não sabe, então ela precisa saber disso. Muita gente aí deve estar com, sabe, problema familiar, sabe, separando, né? E está precisando ver com quem vai ficar o filho, como é que vai ficar, como é que não vai ficar, como é que vai ser guarda compartilhada, não vai, entendeu? Não está se entendendo com a outra parte, com o companheiro, com a companheira, então aí você manda esse vídeo, a pessoa, pô, era isso que eu precisava, né? Então, legal, tá bom? Conto com vocês para a gente expandir aí, para que o maior número possível de pessoas, né, fiquem conhecendo a mediação, a arbitragem, certo? E até semana que vem. Saúde para todos, né? Gratidão.